Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast A Vida é um Processo. O meu nome é Yasmin Augusto e eu tô aqui para compartilhar com você aqui palavras de Deus, então palavras, mensagens que trazem conforto para o nosso coração, que trazem força para o dia a dia. Claramente tudo baseado na Bíblia, né? Então aqui tudo o que eu falo é baseado em fatos, né? Em fatos da Bíblia, não especificamente opiniões, mas sim fatos. E aí eu tô aqui para que a gente possa sempre estar juntos, né? Nessa caminhada, porque a vida é um processo, mas ela não precisa ser vivida sozinha. A palavra de hoje é: fortaleça-se no Senhor. Eu sei que, assim, no dia a dia a gente acaba ficando às vezes um pouco cansado, às vezes um pouco desanimado, são muitos desafios, muitos acontecimentos, às vezes a gente está se recuperando de um problema que aconteceu e acaba acontecendo outro problema, ou às vezes o desafio que a gente está enfrentando é um pouquinho grande, né? Um pouquinho assim, complicado, né, da gente poder lidar. E aí, com o tempo, a gente acaba, parece que vai esgotando, sabe, as nossas forças. Parece que vai esvaziando, parece que cada vez vai ficando um pouco mais difícil de lidar, né? Sabe, você tá lá, você fala, vou conseguir, aí você toma uma porrada da vida. Aí você vai, não, agora vai dar certo. Aí você toma outra porrada da vida. Aí você fala, não, agora vai. E aí vem mais uma porrada da vida. Chega uma hora que você vai ficando meio que cansado, né? Vai ficando um pouco com dificuldades, né? De como você vai fazer agora, o que você vai fazer para seguir em frente, da onde você vai tirar forças para seguir em frente. E eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil. Tudo que eu falo aqui, eu falo porque eu também passo pelas dificuldades, então eu também aprendo e aí eu venho aqui também e te ensino. Então, não é nada fácil. Não é nada fácil, porém, é parte do processo. É parte do que a gente precisa passar, né? Então, assim, toda vez que a gente vai enfraquecendo, a gente acaba passando por uma tentação, né? Qual que é aquela tentação? A tentação é a de desistir. A primeira coisa que passa na cabeça é, vou desistir. E assim, desistir não vai resolver nada, né? Porque se você desistir, aí é certeza que você fracassou, né? Mas se você continuar, se você persistir, aí sim existe uma chance de dar certo. Então desistir é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Mas é um fato que desistir não vai fazer a gente conseguir aquilo que a gente precisa, né? Aquilo que a gente quer conseguir de fato. A segunda coisa que acaba passando na nossa cabeça é a de que talvez a gente não seja bom o suficiente, né? Talvez eu não consigo, talvez não era pra mim isso, talvez não era o meu caminho. Enfim, a gente começa a falar um monte de palavras que nos desencorajam, né? Como se a gente não tivesse a altura de uma determinada bênção, né? De algo de que a gente quer muito, algo que a gente quer que seja resolvido, enfim. A gente simplesmente sente que não está à altura daquilo. Só que, assim, a questão é, será que realmente a gente não está à altura disso? Ou será que isso é algo que a gente está contando para a gente mesmo? Eu sei. A palavra, né, a frase aqui pode ter ficado até um pouco confusa. Mas é que assim, conforme a gente vai passando por lutas na nossa vida, a nossa mente começa a criar
né, algumas verdades, vamos dizer assim, né, algumas informações são colocadas ali na nossa mente por nós mesmos, que é meio que os nossos traumas, né, de vida, digamos assim. Acontece uma coisa e a gente fala, ai, tá vendo, olha, deu errado, então, puxa, pra mim nunca vai dar certo isso. Olha, tá vendo, falaram isso pra mim e, né, falaram que, sei lá, eu vou dar um exemplo. Falaram que eu sou muito gordinha e, olha aí, eu mal consigo passar por uma situação na vida e eu já tô assaltando a geladeira. Olha aí que coisa, né? Então, parece que, de fato, eu sou gordinha, as pessoas tinham razão. E aí a gente vai fortalecendo essas crenças, né? Umas crenças limitantes, umas crenças negativas sobre a gente mesmo. E aí o ponto é, quando a gente fala que a gente não vai conseguir, é porque de fato a gente não vai conseguir? Ou porque a gente passou a acreditar que a gente não vai conseguir? Porque trazendo para você essa informação, eu quero te convidar para você refletir sobre isso. Quando você sente que você não pode conseguir algo, que você não pode fazer algo, reflita. Eu sei que assim não é muito divertido, é meio que ir contra o que a nossa cabeça está pensando, só que é no desconforto que a gente cresce, é no desconforto que a gente evolui. Às vezes, uma coisa que a gente está falando é uma coisa que a gente acabou criando aquilo na nossa cabeça e não quer dizer que seja a verdade absoluta. Só quer dizer que é uma informação que a gente acabou desenvolvendo na nossa mente. Então, esse segundo ponto de a gente sentir que a gente não é suficiente, pode ser que não seja verdade, entendeu? E vou te falar mais uma coisa. Ainda que a gente de fato não ache que é suficiente, pois bem, na própria Bíblia, não se esqueça que as pessoas tinham armas, né? Ali os soldados tinham armas, estavam preparados, eram fortes e tudo mais. E eles não tiveram coragem de enfrentar o Golias, porque eles achavam que iam morrer se enfrentassem ele, né? Só que Davi conseguiu, tá? E foi com uma pedrinha ali numa funda e ó, resolveu o problema. Não foi com espadas, não foi com treinamento militar nem nada. Sabe o que foi? Foi com Deus e a mente dele conectada em Deus. Então, assim, eu vejo, baseada na própria Bíblia, que a nossa força vai muito em conectar a nossa mente com Deus, né? Porque aí ele sim vai ser a nossa força. E aí, aquilo que a gente acha que talvez a gente não seja tão capaz de fazer, aí sim, a gente é capaz de fazer. Acabei de te falar aqui um exemplo bíblico que você já deve conhecer, né? A história de Davi, que é famosíssima. Inclusive, se você nunca leu essa história, tá aí mais um convite para você ler a Bíblia Sagrada. Vivo convidando você aqui para ler a Bíblia, porque de fato, quando você lê as coisas na Bíblia, você acaba sentindo as mensagens para você, né? Às vezes você lê ali um versículo e você já fala, poxa vida, tava precisando ler isso, né? Eu tava precisando pensar sobre isso, né? Mas leia pensando, refletindo. A gente tem que aprender, né, com a mensagem de Deus. É por isso que ela foi escrita como um aprendizado pra gente. Eu gosto de pensar que ela é tipo um mapeamento de processos, né? Bom, eu sou engenheira, né, de formação, então assim, aqui eu falo da vida é um processo e penso nos processos, né, ali, como você entra, né, que você entra ali uma pessoa que tá no começo, né, de tudo, tem muita coisa para aprender, aí passa pelos processos da vida e você sai alguém diferente, né, um processo. Pois bem, tem um mapeamento de processo, né, que a gente fala em engenharia, né,
enfim, de processos de empresas e tudo mais, tudo que acontece, que atividade vem antes de qual atividade, e a gente tem um mapeamento, né, que é o desenho de tudo o que acontece. Pois bem, na minha forma de ver, a Bíblia é um mapeamento completo de todos os nossos processos. Então, quando você está com dúvida sobre os seus processos, os processos da sua vida, pode ter certeza que vai ter exemplos explicados aqui na Bíblia, falando o que fizeram, o que foi que aconteceu, né? Uma história que pode não, que com certeza vai servir de inspiração para a sua vida, né? E de força e sabedoria para você também. E aí, o terceiro ponto que acaba acontecendo com a gente, diante dos desafios, diante, né, de algo difícil ali da gente lidar, é o medo. Eu confesso para você que esses dias, assim, eu realmente tive muitas dificuldades com o medo. Então, como eu disse, eu também tô aprendendo, né? E, assim, o medo, por vezes, ele é paralisante, né? O medo, ele acaba travando a gente. E, às vezes, aquilo que a gente devia fazer, que a gente precisava fazer, a gente não faz, porque a gente está ali ocupado, sendo consumido por pensamentos, por coisas que a gente nem queria pensar, mas a gente fica sendo ali consumido pelo medo e se perdendo, né? Ali naquela informação, naquilo que a gente precisava fazer, naquela atividade. E assim, o medo, ele é o oposto da fé, né? Porque se você tá ali focado no medo, então naquele momento você não tá tendo ali aquela confiança de que as coisas vão dar certo. Você não tá acreditando, você não tá tendo fé. Então, não dá pra gente ficar focando no medo e focando na fé. Ao mesmo tempo, são duas coisas opostas. Então, se a gente tem fé em Deus, se a gente crê em Deus, a gente tem que se conectar. Ah, é fácil? Não. Não é, porque eu mesmo acabei de falar pra você, eu tive uma semana também assim intensa e é complicado, sabe? É uma luta. Só que aí que tá, é uma luta diária. E lembra daquilo que eu falei de desistir, né? Desistir não é uma opção, porque desistir é um fato que não vai dar certo. O que a gente tem que fazer é persistir, né? Porque aí tem uma chance de dar certo, né? E qual que é a chance de dar certo? É da gente poder superar aquele medo, porque o dia de amanhã, ele vai vir, entendeu? O dia de amanhã vai vir até que Jesus volte, né? O dia de amanhã sempre vai vir. E aí a gente... Poxa vida, a gente pode viver uma vida, né? A gente pode superar os nossos medos, superar os nossos desafios, e no dia de amanhã a gente pode ser feliz, a gente pode curtir. E te digo mais, tá? Superando os nossos medos hoje, superando as adversidades hoje, a gente pode ser feliz hoje. Já tinha parado pra pensar nisso? Porque às vezes também a gente fica pensando, né, no amanhã, mas o hoje, tá aí, cara, a vida tá aí acontecendo. Então, a gente pode e deve, né, ser feliz. Sim, não é pecado a gente buscar a nossa felicidade, a gente buscar a nossa paz enquanto a gente está passando pelos processos. Não é pecado. O nome disso é viver. O nome disso é amar, é curtir a vida, enfim, é tudo aquilo que Deus quer pra gente. Ou você acha que Deus quer que a gente fica encolhido numa caverna com medo, esperando pela morte? Você acha que Jesus veio, né, morreu na cruz por nós? Você acha que para isso ele morreu para que a gente tivesse vida eterna, para que a gente pudesse ser feliz, né? Por isso que ele se entregou na cruz, por isso que ele morreu na cruz e morreu alto lá, né? Morreu e ressuscitou. Então Jesus ainda vive e ele vive por nós e quer que a gente viva. Então, a gente vai passar o nosso tempo não vivendo? Não faz nenhum sentido. Então, é uma luta? É uma luta. É uma luta. Eu sei bem que é uma luta.
Só que é uma luta diária, que a gente tem que estar sempre ali, cara. A gente tem que estar sempre ali, lutando. A gente tem que estar, assim, se esforçando. E sabe como que a gente faz isso? Já sabe o que eu vou falar, né? Com a Bíblia. A gente tem que ler a palavra, mas não só ler, a gente tem que orar. A gente tem que buscar as forças sempre em Deus. A gente tem que sempre focar em Deus. Porque Ele é a resposta de tudo pra gente. Ele que vai orientar os nossos caminhos, Ele que vai acalmar o nosso coração. Então, quando a gente sente medo, a gente tem que se concentrar, a gente tem que ter ali um momento da gente refletir, assim, sabe? Para aquele momento para meditar com Deus, assim, para conversar com Ele, para imaginar ali você junto com Ele, em algum lugar que você goste, um pensamento bom, uma lembrança boa, sabe? Substituir as coisas ruins pelas boas. E a gente tem que criar esse hábito, né? Porque, assim, as pequenas ações, quando a gente vai repetindo, se tornam hábitos. E hábitos podem mudar vidas, né? Não só podem, como mudam vidas. Hábitos positivos mudam as vidas para melhores, para bem melhores, né? Então, assim, a gente tem que treinar a nossa mente a focar no que é bom, a focar em ver o lado bom da vida, as coisas simples, as coisas divinas, as coisas maravilhosas, as bênçãos de Deus. E se a gente tiver dúvidas ou não tô conseguindo pensar em algo, 1 milhão de histórias aqui de pessoas que conseguiram superar seus traumas, seus medos. E com certeza, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar e vai ter histórias que vão te inspirar muitíssimo. Não tenho dúvidas disso. Então, a nossa força, ela tá em Deus. Então, fortaleça-se no Senhor. Busca o Senhor. Esses dias, nos meus momentos aqui de dor também, de medo, de tristeza, eu também venho buscando a Deus, sabe? E, como eu falei, não é simples, eu sei que às vezes a gente fica meio paralisado, só que esse é o caminho, é isso que a gente tem que fazer. E é isso que eu continuo fazendo, eu não vou paralisar, estou aqui gravando, estou aqui também na luta, né? Também tenho os meus desafios, porque não posso parar, a gente não pode parar, a gente tem que continuar seguindo em frente. E de uma coisa eu tenho certeza, sabe? Deus está com a gente e Ele sempre vai fortalecer a gente. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? De buscar a Deus, de nos conectar com Deus, de buscar a paz, de buscar enfrentar ali os nossos desafios e nos fortalecer em Deus. Porque a gente fazendo a nossa parte, Deus sempre faz a parte dele, que é linda e maravilhosa, de nos apoiar, de nos amar e de nos dar forças sempre. E aí, queria aproveitar para te falar aqui, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E te digo mais, Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, deixei aqui 2 mensagens para você, né? Então, seja forte, seja corajoso. Essas mensagens também foram para Josué, né? Seja forte e corajoso. Depois que Moisés morreu e Josué precisou ser forte, ali seguir com os israelitas em frente, né? Então, tá vendo? Inúmeras palavras a gente vai falando e vai percebendo que vem da Bíblia, né? Que tem várias coisas ali maravilhosas que são inspirações e trazem muita força e muita paz pra gente, né? Então, seguimos em frente, seguimos na luta. E eu queria te agradecer por estar aqui, te convidar
a curtir os nossos podcasts no YouTube, no Spotify, curtir o nosso material no Instagram. Você é convidada a comentar, você é convidada a compartilhar, e isso nos deixa muito felizes, né? Honra o nosso trabalho. Nosso trabalho é totalmente dedicado a Deus. E é isso, para mim é uma alegria sempre estar aqui com você. Tá legal? Então nos vemos no nosso próximo episódio. Um beijão no seu coração.